Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Tambaroto Moto Mecânica. Faz uns dias que eu não fazia vídeo dessa forma, um pouco mais elaborado, mas eu não vou falar muito não, é só uma questão que surgiu. É engraçado como vão surgindo assuntos ao longo dos comentários, todos num espaço de tempo curto. E de uns dias para cá tem sido comentado ali muitos meus lá, onde eu vejo as perguntas, os comentários e tudo mais. Estou sempre passando o olho ali e respondendo sempre que possível. Mas tiveram alguns questionamentos sobre limpeza e manutenção de TBI, o corpo de injeção. Alguém perguntando como é que era feita a limpeza, se limpava com descarbonizante, se limpava com o que era, se limpava com água e sabão, se trocava os reparos. Então eu vou tentar aqui dizer como que funciona a coisa. Primeiro, quando a gente fala de corpo de injeção, eu vou logo falar do bico injetor. Tem que limpar o bico toda vez? Não. Gente, bico injetor é uma coisa que você só vai fazer limpeza se ele estiver com algum problema de vazão ou estanqueidade, alguma coisa. Como que a gente descobre isso? Através de ferramenta, através da máquina de teste de bicos. Eu não tenho essa máquina aqui na oficina, ou seja, eu não faço esse tipo de teste. Eu não faço o teste de vazão, eu não faço o teste de estanqueidade. Consequentemente, eu faço limpeza de bico? Não, eu não faço limpeza de bico. E eu contei agora, em 7 anos de oficina, sabe quantos bicos eu limpei até hoje? Um total de 0. Eu nunca fiz uma limpeza de bico. Nunca foi necessário nem a limpeza e nem a substituição. Até hoje não chegou essa demanda para mim de substituição de um bico, de eu desconfiar muito do bico e levar para fazer um teste. Já houve aqui um problema em que eu testei um outro bico e o problema persistiu e eu descartei. Falei, não precisamos trocar bico injetor porque o problema não é com ele. Se essa é a dúvida de alguém achar que vai entrar com a moto aqui e eu vou ignorar a questão do bico, não. Se eu sentir a necessidade, eu vou buscar algum parceiro que tenha a máquina de limpeza de bico para poder fazer o teste e uma possível limpeza via ultrassom e tudo mais. A limpeza de bico não pode ser levada de forma indiscriminada. Não, eu vou fazer o bico para garantir, eu vou fazer a limpeza. Gente, limpeza de bico via ultrassom, ela agride o bico. E não sou eu que estou falando isso, é a experiência não só minha, quanto de outros mecânicos. Você estressa o mecanismo quando você está fazendo a limpeza. Logo, é importante que você preste bem atenção se faz necessária ou não a limpeza desse bico. Um outro ponto é sobre a substituição dos reparos. Tem as telinhas ali do bico, tem as guarniçõezinhas de borracha ali que vão normalmente no motor de passo ou no sensor híbrido, depende da configuração do corpo injetor ali, do TBI, corpo de injeção, como vocês quiserem chamar. Ele vai variando de acordo com o modelo de moto, de marca, de cilindrada, eles vão alterando. Tem várias formas diferentes. Mas eu também posso falar para vocês, de todos esses anos, um total de 0. 0 vezes eu troquei aqueles reparos. Eu nunca senti a necessidade de trocá-los. E aí eu sei que tem pessoas que vão falar, nossa, mas a gente troca para garantir, troca os reparos do bico, troca o reparo e tudo. Mas eu pego, eu tiro os componentes e eu verifico os O-rings, as guarniçõezinhas, as juntinhas. Se não tem a necessidade de substituir, não substituo. Deixa ali. A borrachinha original, querendo ou não, ela tem uma garantia maior de qualidade do que uma que você compra do lado de fora. Não que o mercado paralelo venda coisas ruins, mas se o original está ali funcionando, mantenha ele ali. Só faça a substituição se você já perceber que tem algum vazamento, alguma entradinha falsa de ar, que está prejudicando o funcionamento. Num geral, gente, não fica trocando essas coisas a torto e direito, porque você pode estar gerando um problema posterior. Se tem a necessidade, troca. Eu tenho muito isso aqui. Se eu vejo ali que não precisa, não troca. Não troca. Eu não vejo a necessidade. Um outro ponto, que é o terceiro ponto para a gente acabar com esse vídeo,
Como que é feito a limpeza? Faz com descarbonizante, faz com limpa-contato, faz com desengripante, faz com água e sabão. Como que eu faço? A primeira limpeza do corpo injetor eu faço com água e sabão. Alguém pode ficar, meu Deus, ele joga água e sabão. Sim, eu pego o corpo injetor, ele está ali na minha mão, é uma peça mecânica. Às vezes o bico está ali preso, às vezes não está, mas eu sei trabalhar com isso. Não estou querendo ser melhor nem pior do que ninguém. Eu sei o que eu estou fazendo. Então eu consigo proteger o que deve ser protegido. Eu vou molhar aquele corpo, eu vou jogar detergente e vou com a escovinha do lado de fora. Limpeza externa eu faço com água e sabão. Detergente que a gente compra para lavar louça. Eu jogo ali o detergentezinho, eu faço essa limpeza externa. A limpeza interna do corpo de borboleta, todo bonitinho ali, aí não. Eu não fico jogando água e sabão ali, até porque água e sabão não vai conseguir limpar carbonização. Até pode ser com uma carbonizaçãozinha leve, tudo, você passa ali escovinha de dente, que eu limpo com escova de dente. De preferência aquela mais durinha, porque ela consegue ter uma abrasividade melhor e não agride. A gente às vezes tem que fazer certas similaridades, porque uma escova de dentes, ela está sendo usada para você escovar, obviamente, os seus dentes. E ela é feita para não agredir a nossa boca. Consequentemente, ela não vai agredir o metal que é ali. Então não gera riscos, nada disso. Aí falando dessa questão de gerar riscos de algum material, eu mesmo já falei algumas vezes que quando o corpo está muito sujo, muito carbonizado, tem que raspar. Aí eu pego uma chavinha de fenda que eu tenho, a pontinha bem plana ali, e eu vou literalmente raspando, tirando aquela carbonização. E eu faço isso antes de molhá-lo. Porque se eu molhar aqui, vai virando aquela lama, uma bagunça. Eu estou com um corpo seco e eu vejo, eu pego a minha chavinha de fenda ali que eu já tenho separadinha para aquilo, e vou lá, começo a raspar aquela carbonização, vou soprando devagarzinho, tirando tudo aquilo ali. Para depois eu fazer a limpeza externa e depois vir com o descarbonizante. Qual descarbonizante? Qual marca? Gente, eu já usei de todas as marcas. Tem melhores, tem piores. No fundo, todas vão funcionar do mesmo jeito. Algumas marcas melhores você vai usar menos produto, porque ele é muito agressivo. Mas no final o resultado é o mesmo. E aí sim, eu vou bater o descarbonizante, vou vir com a escovinha de novo, auxiliando, para poder deixar aquele corpo, a borboleta, tudo bonitinho. E aí o descarbonizante, como ele tem aquele biquinho que vem nele, nos ajuda a limpar os orifícios que tem no TBI, que são passagens de ar, às vezes para regular a lenta, às vezes por algum sensor que tem que passar por ali. E os corpos de injeção são dos mais variados. Feito essa limpeza toda, externa, feito a limpeza interna, soprei descarbonizante com abundância nos orifícios que vão ter que passar ar ou que vão passar algum sensor. Você limpou tudo aquilo, eu pego e bato o ar comprimido com cuidado, porque você também não pode sair jogando ar igual um doido. Tudo, gente, da mecânica. Tem muita essa coisa hoje de mecânico raiz, mecânico Nutella. Em certos momentos eu sou aquele cara mais bruto, outros momentos eu uso coisa mais delicada, mas isso em conjunto faz com que o meu trabalho funcione de forma que seja satisfatório para mim, e até então tem sido satisfatório num geral. Feito tudo isso, pega ali, sopra ar comprimido, deixa tudo sequinho, não monto logo, deixo lá em cima da bancada, que se tem alguma umidadezinha ela vai evaporar. Vou lá limpar os outros componentes do TBI, que pode ser um motor de passo, que pode ser um sensor híbrido, que pode ser um sensor de posição de borboleta, que pode ser um afogador eletrônico. Como eu disse, tem vários modelos de TBIs diferentes, de corpo de borboleta, corpo de injeção, como vocês quiserem dizer, falar, se referir ao caso. Feito tudo isso, e aí vem mais, você vai ter componentes que você vai limpar como eu disse, limpar com água e sabão, limpar com descarbonizante, soprar ar comprimido. Vai ter momentos que eu vou usar cotonete. Tem lugarzinhos que você vai molhar ali um pouquinho de descarbonizante e eu vou lá limpar com cotonete.
vários componentes da moto, e principalmente componentes menores, eu vou usar cotonete, esses palinetes de limpar o vidro. Tem ali. Eu tenho com frequência, tenho sempre que comprar, que eu uso bastante, para poder ter uma garantia maior de que eu estou oferecendo um serviço melhor possível. Acho que eu consegui aqui falar essa parte de TBI. É muito... Tem uns mitos aí em cima disso, a galera tem um pouco de medo, e eu entendo que você está mexendo com uma região que é vital para a moto. Você arrancar um corpo de injeção, que às vezes tem vários sensores, às vezes você tem corpo de injeção que tem circuitos de água, como por exemplo da XT 660, assim como da Teneré 660, que é um corpo de injeção mais complexo um pouco, porque ele tem circuito de água. Tem um circuito de água ali, de arrefecimento, que passa ali por ele, com sensores que vão ali trabalhando para poder fazer a moto funcionar. Questões de tempo de injeção, quanto que o bico vai soprar, quanto que o bico vai injetar, melhor dizendo. Você tem vários sensores na moto. Um bom funcionamento de um motor, ele vai muito além do que só a limpeza de corpo de injeção. Você tem todo um conjunto, e eu falo bastante sobre isso, porque você começa lá no filtro de ar, você começa na admissão do ar, passando pelo filtro, passando pelo corpo de injeção, passando por aqueles sensores. Pode ter um sensor lá na caixa de ar para poder medir pressão de ar, temperatura do ar. Tudo isso vão gerando informações que vão levar para a ECU, e essa ECU vai dependendo da situação, dependendo da rotação, porque você tem um sensor de posição da borboleta, você tem um sensor de rotação, você tem sensor de temperatura do motor, temperatura do ar, você tem a sonda lambda que está lendo lá no final o que está acontecendo. E todas essas informações vão chegando, e a ECU determina o tempo de injeção, o quanto de combustível que vai ser injetado, quando ele vai ser injetado. E eu já estou partindo para um outro assunto aqui, que é a questão de admissão de ar e tudo, mas você veio aqui até no final, já escuta isso também. E saiba que o produto que você está usando ali, ele tem muita tecnologia embarcada. Outras motos muito mais, outras muito menos, mas sempre tem. Se você tem um corpo injetor na sua moto, você pode ter certeza que você tem uma tecnologia em cima ali, visando não só a economia de combustível, mas também redução de emissão de poluentes. Aí já é mais um outro assunto que eu posso abordar. O que eu penso sobre isso e por que os motores hoje estão ficando cada vez piores, descartáveis, os famosos motores de plástico. Já ouviram essa expressão? Um assunto interessante para a gente tratar no próximo vídeo. Por enquanto, vamos falar de TBI. Eu encerro por aqui. Te agradeço a você. Não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like. Eu estou falando de Bela Aurora, Cariacica, Espírito Santo. Esse foi mais um vídeo da Tambaroto Moto Mecânica. Grande abraço e tchau.